Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece, onde vamos falar sobre a volta do planeta Júpiter ao seu movimento direto aqui entre 12 e 13 de setembro de 2020. Nesse dia 12 de setembro, ele está ainda passando do ponto em que está estacionário para o movimento direto propriamente dito, que vai ficar mais consolidado a partir do dia 13. Ora, é interessante saber que o Júpiter é um planeta que todo ano os planetas retrogradam, né? E o Júpiter fica sempre 4 meses, algo em torno de 4 meses por ano em retrogradação. Isso é normal, isso é comum. O Júpiter volta ao seu movimento direto aos 17 graus de Capricórnio. Ele já chegou lá no finzinho do signo. Ora, todo signo tem 30 graus de arco dentro da circunferência, que são 360 graus. 30 graus de arco, Júpiter chegou lá no finzinho desses 30 graus de Capricórnio e se deu ali o movimento retrógrado, que é aquele movimento aparente, que a gente sempre comenta aqui no site. Quem tiver dúvida é só visitar outros vídeos a respeito aqui no próprio canal. E ele foi retrogradando e chegou até o grau 17 e alguns minutos. A partir dali do dia 12 para frente, ele vai voltar a atingir os graus que ele já tinha atingido até chegar no signo de Aquário, e isso vai se dar no dia 19 de dezembro de 2020. Nesse ínterim de chegar lá no finzinho do Capricórnio e voltar, ele já fez uma conjunção com Saturno, uma conjunção com Plutão, né, onde a gente teve aí uma série de eventos, de situações um pouco mais tensas, né, mais catastróficas, mais difíceis em alguns meses do ano. Esses movimentos vão retornar, vamos ter outros 2 vídeos falando sobre essas conjunções, vídeos curtinhos falando sobre essas conjunções que vão tornar a ocorrer antes do final de 2020. E para quem já quer antecipar, está com um pouquinho de pressa de saber como é que se dá ali alguns dos detalhes sobre o Júpiter em Aquário, que ele vai entrar junto com Saturno em Aquário lá em dezembro de 2020, tem um outro vídeo aqui que é o Tudo Vai Mudar, que é falando sobre a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário lá. É curtinho, tem 6 minutos e pouquinho, é só você acessar aqui no canal que você já vai ter uma bela dimensão de como é que as coisas vão caminhar a partir de dezembro de 2020. Mas aqui a gente vai ter uma dimensão do que é essa retomada do movimento direto. Sem mais delongas, dá para dizer que é o seguinte: tudo aquilo que é regido por Júpiter na vida íntima, psicológica, entre os amigos, na vida política, econômica, nas situações institucionais, né, as instituições que são regidas por esse planeta, tudo isso começa a entrar novamente no trilho. Não que tenha saído descarrilhado, mas que ganha assim uma chance, um movimento um pouquinho mais fluido. Não é mais um movimento de revisão, de retração e de reconsiderações. Tudo isso já está sendo engendrado há 4 meses ao longo desse ano. E em Capricórnio são essas situações reelaboradas em torno daquilo que é estrutural, tudo aquilo que faz a gente buscar essas coisas que são duráveis, que são confiáveis, que giram em torno de lideranças, que giram em torno de forças de sustentação, né, de tudo que é pragmático. Isso aí é o caminho do Júpiter. Tudo que ele toca vai expandir aquilo que ele toca. E dentro de Capricórnio são essas vias estruturais. O Júpiter em Capricórnio, vocês inclusive que acompanham o canal já devem ter visto um vídeo totalmente dedicado a essa passagem de Júpiter ali, vão entender, vão lembrar que o Júpiter, que representa o entusiasmo, a expansão, o alargamento de horizontes, está passando pelo signo das estruturas. Então, essa passagem ela representa
todo o entusiasmo versus as estruturas, especialmente enquanto está retrógrado. É como se toda aquela vontade de fazer, aquela necessidade de ultrapassar o que é conhecido, de sair da michuruquice, né, que é coisa de Júpiter, de ganhar algo realmente muito significativo, em Capricórnio, isso vai ser provido de estruturas que vão ser duráveis. Então Júpiter vai tocar isso, vai expandir um pouquinho mais agora que vai ganhar de novo movimento direto. E aí, quais são os fatores que ele vai estimular grandemente nesse movimento? Presta bem atenção quais são eles. Ações jurídicas e outros fatores, outros assuntos ligados às leis, né? Tudo isso que rege, desde assuntos que são muito pessoais, muito pontuais entre indivíduos, até coisas que envolvem nações inteiras e as relações internacionais em torno de um direito comum, em torno de algo que possa beneficiar e homogeneizar comportamentos entre as pessoas, entre os diferentes. Então o movimento direto ele favorece, ele dá um impulso novo a essa coisa. Agora, muito cuidado quando a gente fala assim, favorece, não fica só coisa boa, ele favorece tudo, inclusive a forma que é meio cavalar de ação, né? O Júpiter é o grande benéfico, mas não é um fator que está preocupado com pequenos detalhezinhos, com coisas mais delicadinhas. Ele é um fator que está ligado vão passar o rodo, né, e transformar essas situações que estão paradas, né, ancoradas demais, em algo que se movimente. Então não é uma preocupação com pequenas coisas. Então nesse caso temos os fatores muito benéficos ocorrendo dentro desses campos, desse primeiro campo que eu já citei, mas também temos aqueles que podem gerar escândalos, né, que são coisas não necessariamente jupiterianas, né, mas o Júpiter ele deixa explícito tudo aquilo que toca também, deixa tudo muito evidente, muito visível. Algumas celebridades podem ganhar causas jurídicas, ou algumas pessoas não tão visíveis também. Então, as situações que pedem justiça, estruturação e comedimento, por incrível que pareça, né? O planeta do descomedimento passando pelo signo que necessita de comedimento, e então ele expande esse fator, esse poder de aplicar as estruturas que geram esse comedimento no mundo. Isso pode ajudar todo mundo que está querendo de fato estruturar as coisas para fazer o bem, né? Para fazer alguma coisa bacana. Como eu falei, os sistemas de intercâmbio, né? De conhecimentos entre pessoas de um mesmo país, mas em locais distantes, entre países diferentes, em sistemas que são acadêmicos, religiosos, ou de conhecimentos que são paralelos, né? Que são para universitários, para acadêmicos, né, que são aqueles que vão acontecendo juntos, mas que exigem um conhecimento de nível superior para alcançar. Então isso vai acontecer com um pouquinho mais de fluidez entre nações e interesses diferentes diante de estrangeiros, né, de conhecimentos e pessoas que são de outros países, e favorece também comércio e direito internacional, né, direito internacional, direitos humanos, as situações que estavam também em xeque, que estavam sendo reavaliadas, tornam a vir à baila, e dessa vez com força. E esses sistemas, esses serviços de intercâmbio que servem tanto para vias culturais quanto para comerciais, vão envolver nações tanto quanto indivíduos e pequenos grupos formados de maneira independente às nações. Vamos voltar a ter mais incursões religiosas de diversas maneiras. Podemos dividir essas incursões em dois grupos principais: aquelas que são integradoras, bem estruturadas e pautadas no reconhecimento da autoridade, da responsabilidade alheias, e uma outra, aquelas que são meio desagradáveis, as fanáticas e cerceadoras da liberdade dos outros, né, querendo impor determinados modelos. Isso é uma faceta não muito feliz ali do planeta Júpiter. E quando ele está direto, ele também pode pegar aquilo que foi meio que passou por um forno ali, né, estava crescendo, ganhando volume enquanto estava retrógrado, e ali direto começa a ser explicitado, né, disponibilizado também, tanto o lado bonito quanto esse não muito agradável. Sob todos os aspectos, a gente está diante de um novo impulso para gerar
valores éticos, né, ou pelo menos para retomá-los, para aplicá-los, valores éticos e um impulso também nos sistemas e pensamentos, né, na questão filosófica da coisa, em que tudo isso é disseminado com um pouquinho mais de velocidade, sem deixar ainda de pensar nas estruturas. Então, assim, eu quero ter a liberdade de pensar, mas dentro de um sistema que seja seguro. E isso em astrologuês é Júpiter, né, o pensar livre de fronteiras, e o Saturno, com as estruturações, que às vezes são as fronteiras, né, mas dando suporte uns aos outros. Isso é uma coisa que vai durar, repito, até dezembro de 2020. Onde todo esse raciocínio aí da ultrapassagem das fronteiras do pensamento e entre pessoas e entre nações, isso vai se multiplicar por 500, né? Vai ser muito mais forte com o Júpiter quando for transitar em Aquário. Para quem atua em área turística, hoteleira, né, que precisa ter circulação de pessoas que vêm de longe, pode ser uma boa notícia, claro, mas não solte fogos de artifício comemorando, não grite gol ainda, mas é um motivo para começar a pensar num alívio, porque vai começando a acontecer um movimento contrário ao que vinha acontecendo nos últimos 4 meses da retrogradação de Júpiter. Tanto para turismo quanto para empresas profissionais que facilitam contatos entre estrangeiros, isso vai começar a dar uma amaciada nessas situações. Claro, vou repetir, não é nenhum milagre, você não vai de repente voltar a ter o mesmo fluxo de uma vez só, né? Mas você já vai começar a caminhar, encontrar alternativas, e até quem queira se solidarizar ou fazer parcerias com você quando você estiver dentro desse esquema mais de lidar com gente de países diferentes. Isso é comum, essa retrogradação acontecer, como eu disse, 4 meses por ano. Então, sempre as empresas que lidam com isso, né, os setores econômicos que lidam com isso, sofrem pequena retração, é leve, tem que fazer mais esforço para determinados projetos de viagem ocorrerem, né? Mas é óbvio, nós estamos passando por um período de retração junto com uma pandemia e com várias crises ali ideológicas, políticas muito severas em diferentes países. Então, a coisa que tem um potencial já mais ou menos de retração vai multiplicar esse potencial. Agora, o que a gente tem aqui é um começo de uma saída desta retração. Também é interessante para quem atua na área de transportes coletivos, né? Tanto o profissional que está trabalhando diretamente com o transporte, quanto para quem detém ali o gerenciamento da área, né? Tem que haver também, é bem possível, isso aí fica até como sugestão para as autoridades, né? Um investimento para uma melhoria das condições dos transportes coletivos para quem necessita demasiado deles para poder trabalhar, para poder sair com segurança diante da falta de uma vacina, por exemplo, com o coronavírus. Mas de qualquer jeito, transportes coletivos, coisas que levam as pessoas a longas distâncias, como trens, aviões, navios e transportes de carga, né? Coisas que requerem veículos pesados ou vans também, né? Que são veículos grandes, eles ficam relativamente favorecidos. Relativamente. O Júpiter não está na sua condição mais poderosa, ele está num signo em que ele está em queda, ele está em depressão, falando em astrologuês. Ele está, então, em Capricórnio, ele não fica muito poderoso. Mas isso já é um alento, porque ele vai entrar em Aquário ali em dezembro e a coisa vai mudar dramaticamente, e é sempre um pouquinho para melhor, aos trancos e barrancos, mas um pouquinho para melhor, paulatino. E então essas empresas, esses profissionais que estão nessas áreas podem ter também uma nova saída, pode haver um pouquinho mais de movimento nas estradas, pode ter um pouquinho mais de trocas diante de transportes internacionais, e isso já é também uma boa notícia para esse movimento direto aí. Fora isso, eu já falei, mas não custa fechar a nossa leitura com a retomada de boas relações, de boas trocas, de bons comércios entre diferentes países.
Obviamente, dadas as devidas circunstâncias, dados os devidos impedimentos por causa de pandemia, questões de protecionismo, questões sanitárias também, nem tudo vai abrir, nem tudo vai ser essa maravilha, mas a negociação e o diálogo pode ser retomado e metas podem ser passadas, podem ser agendadas para um prazo já não tão longo, já não tão distante. E é nisso que as pessoas têm que focar para aproveitar essa nova onda, né? O movimento direto é como se teve um movimento retrógrado, a maré, como se fosse uma maré. A maré puxa de volta e vai formar uma onda. Na formação dessa onda, que é análoga ao movimento direto, a gente pode aproveitar o empuxo e chegar até a margem são e salvo, né? A não ser que leve aquele tombo aí, mas eu duvido muito que quem tiver consciente, quem tiver bem preparado, bem estruturadinho, eu duvido que vai levar tombo. É a hora de retomada. Então, gente, fiquem aqui com essas dicas interessantes. Não esquecem, porque aqui no canal vai ter esses dois outros vídeos, Júpiter conjunção Plutão, Júpiter conjunção Saturno e mais outros sobre o ingresso desses caras todos em Aquário. Eu vou dar um último aviso aqui importante. Você que gosta de astrologia, gosta de ler, né, gosta de estudar, gosta de tirar suas dúvidas e curiosidades, vai sair em setembro, não estou dizendo ainda a data porque a gente ainda vai marcar o dia certinho e eu vou avisar aqui, mas vai sair o livro Astrologia e os Heróis, Signos e Ciclos Planetários entre Personagens de Cultura Pop. Vocês vão ver mapa astrológico do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, do Homem-Aranha, do Thor e todas as circunstâncias sociais, políticas, econômicas que vieram concomitantes a esses personagens. É um estudo bacana que eu adorei trabalhar em cima dele. E dá pano para manga, viu? Para quem se identifica com esses personagens, vai começar a se achar ali dentro. Vai ver coisas ali que até no mapa pessoal tem, só que não daquele jeito fantástico, mas dentro da realidade plausível. É isso. Um grande abraço e até os próximos vídeos.